Minha própria filha girou a chave por fora da porta principal, levou a única cópia na bolsa para curtir a praia e me deixou trancada com a desculpa de que o Réveillon era agitado demais para mim. Meu nome é Noêmia, doceira que faz encomenda de festa em Natal. Tenho 69 anos nas costas. Ela achou que eu iria murchar de tristeza na solidão da minha própria sala, aceitando o descarte. Eu sorri, dei as costas para a porta e comecei a planejar. O cheiro da minha cozinha no bairro de Petrópolis sempre foi o mesmo, uma mistura quente de baunilha, cravo, canela e açúcar derretido. Passei a vida inteira com a barriga encostada na beira do fogão, mexendo tachos pesados de brigadeiro, moldando camafeus de nozes e assando massas finas de bolo de casamento. Foi com o suor do meu rosto e com a força dos meus braços que ergui tudo o que tenho. As ruas largas e arborizadas do bairro, com seus casarões antigos e o vento constante que sopra do rio Potenge, sempre foram o meu refúgio. Eu conheço cada calçada da Avenida Prudente de Moraes, cada sombra da Praça das Flores. Foi ali que criei minha única filha, Larissa. Era 30 de dezembro. O sol de Natal brilhava alto, um verão claro, limpo e quente, sem uma única nuvem no céu azul. O clima na cidade era de pura expectativa. As pessoas corriam para os supermercados, lotavam as padarias, preparavam suas viagens para o litoral. Eu estava terminando de embalar 300 bem-casados para uma festa de Ano Novo em um hotel chique da Via Costeira. Minhas mãos, marcadas por pequenas queimaduras de calda de açúcar e com as veias saltadas pelo tempo, trabalhavam com a agilidade de quem faz aquilo de olhos fechados. O laço de fita de cetim dourada, o nó firme, o corte na ponta, um por um. Foi quando ouvi o barulho do motor do carro do meu genro, Roberto, parando na frente do meu portão, o som das portas batendo, os passos apressados de Larissa subindo a varanda. Minha filha sempre teve uma pele muito clara, herdada do pai dela, e cabelos lisos e bem escovados, que não desmanchavam nem com o vento forte do Nordeste. Ela entrou na cozinha sem pedir licença, já abrindo a geladeira, puxando garrafas de água gelada e procurando potes plásticos. Mãe, a senhora precisa de mais espaço nessa geladeira. Que mania de guardar tanta sobra de doce. A gente vai levar o isopor grande no carro do Roberto. Preciso de muito gelo. As carnes já estão temperadas lá na casa de praia, mas esqueci de comprar carvão. Roberto passa no posto depois. Eu limpei as mãos no meu avental branco de algodão e olhei para ela. Havia uma mala de rodinhas na porta da sala, além de sacolas de mercado e 2 caixas de som portátil. O combinado era que nós desceríamos para a praia de Pirangi no final daquela tarde. A casa de praia. A nossa casa de praia. Um terreno enorme, a poucos metros do mar, com um quintal coberto pela sombra de um cajueiro e uma varanda espaçosa onde eu costumava armar minha rede. Eu e meu falecido marido, Antônio, compramos aquele terreno há mais de 30 anos. Erguemos parede por parede. Eu vendi muito doce de festa para pagar as janelas de madeira branca e o piso de cerâmica fria. Era o meu paraíso particular. Que horas nós vamos descer, Larissa? Perguntei, minha voz baixa, tranquila. Preciso apenas tomar um banho e trocar de roupa. A caixa com os mantimentos secos já está pronta ali no canto. Larissa parou no meio da cozinha. Ela segurava uma garrafa de água mineral pela metade. O marido dela, Roberto, um homem de pele clara e feições cansadas de quem nunca gostou de acordar cedo para trabalhar, parou na soleira da porta da sala, fingindo olhar para a tela do celular. O silêncio que se instalou ali não era de dúvida. Era um silêncio ensaiado. Então, mãe, Larissa começou, a voz arrastada, usando aquele tom manso e alongado que as pessoas usam quando querem convencer uma criança de algo absurdo. Eu e o Roberto estivemos conversando. Esse Réveillon lá em Pirangi vai ser muito diferente. O Roberto convidou o pessoal da agência de publicidade. Vai ser muita gente jovem, mãe. Gente que bebe, que escuta som alto até o amanhecer, que entra molhado pela sala. Eu mantive minha postura reta, não desviei o olhar. É a nossa casa, Larissa. Eu sempre passo o ano novo lá. Eu fico no meu quarto, durmo cedo, não atrapalho a juventude de ninguém. Gosto de acordar cedo no dia 1º, antes de todo mundo, e caminhar na areia. Você sabe disso. Mãe, a senhora não entende.
Ela deu um passo à frente, gesticulando com as mãos bem cuidadas. A senhora tem 67 anos. A sua rotina é outra. A senhora acorda com as galinhas para bater massa de bolo. Precisa de paz, de silêncio, de tranquilidade. Se a senhora for, vai ficar estressada com a bagunça, vai querer limpar as coisas, vai ficar reclamando do barulho. Não vai ser bom para a sua saúde. Você está dizendo que eu não sou bem-vinda na casa que eu mesma construí? Perguntei, sentindo uma leve fisgada no peito, mas mantendo a respiração controlada. Não diga absurdos, mãe. Ela revirou os olhos, claramente irritada com a minha clareza. A casa é da família. É que esse ano o evento é focado nos negócios do Roberto. É importante para a carreira dele. A senhora ia ficar deslocada. E tem mais. O bairro fica vazio nessa época. Petrópolis fica um deserto. Ficar aqui, na sua própria casa, com suas coisas, com a sua cama confortável, é o melhor presente que a gente pode dar para a senhora. Um descanso de verdade. Roberto finalmente levantou os olhos do celular e soltou um sorriso frouxo. É isso mesmo, dona Noêmia. A senhora não aguenta mais essas festas longas. Fica aí, tranquila. Depois do dia 4, a gente volta com calma. Eu olhei para os dois. Eu poderia ter discutido. Poderia ter lembrado a Larissa que Roberto estava desempregado havia 2 anos e que a tal agência de publicidade era apenas uma desculpa para ele e os amigos beberem cerveja importada às minhas custas. Poderia ter jogado na cara dela que as reformas da casa de Pirangi, a piscina nova que eles tanto queriam, tudo havia saído da minha conta bancária, das minhas mãos cansadas de fazer doces. Mas eu nunca fui mulher de implorar por respeito. O respeito a gente impõe. Muito bem. Foi só o que eu disse. Dei as costas para eles e voltei para a mesa onde os bem-casados estavam. Fechem bem o portão quando saírem. Larissa pareceu aliviada. Achou que a velha mãe doceira, mansa e submissa, havia aceitado a ordem da juventude sem questionar. Ela veio até mim, deu um beijo rápido no meu rosto, um beijo frio, protocolar, sem afeto, e murmurou que havia deixado um panetone de frutas cristalizadas no balcão para a minha ceia. Eu os observei pela janela da cozinha. Eles carregaram o carro com pressa, rindo alto, animados com a perspectiva de 5 dias de festa na praia. Quando Larissa voltou até a porta da sala para pegar a última bolsa, vi que ela mexia no chaveiro que ficava no gancho da parede. Ela pegou o molho de chaves pesado. Eram as chaves do portão alto de ferro e da porta principal de madeira maciça. Mãe, ela disse com firmeza da sala, sem vir até a cozinha. Como o bairro fica muito perigoso e deserto no Réveillon, e a senhora tem essa mania de deixar a porta destrancada para o vento entrar, eu vou trancar tudo por fora, tá bom? Para a sua própria segurança. Assim ninguém entra, e a senhora não corre o risco de perder a chave lá no quintal e não conseguir fechar depois. Tem comida na geladeira, tem telefone. Fica bem quietinha aí. Dia 4 eu abro. Um beijo. Antes que eu pudesse dar um passo, ouvi o barulho seco, metálico e definitivo. 2 voltas na fechadura de cima, 2 voltas na fechadura de baixo. O barulho da grade do portão de ferro batendo lá fora. O cadeado pesado sendo fechado. O motor do carro dando partida e sumindo na rua silenciosa. Eu caminhei até a porta da sala. Minhas mãos, firmes durante 30 anos amassando açúcar e trigo, de repente tremeram. Eu toquei a maçaneta de metal envelhecido. Girei para a direita. Travada. Girei para a esquerda. Travada. Corri até a janela da frente e vi o portão de ferro com o cadeado grosso brilhando sob o sol da tarde. As grades eram altas, terminavam em lanças pontiagudas. O muro lateral tinha 3 metros de altura e cerca elétrica, instalado exatamente porque o bairro era avisado por causa dos casarões. Minha própria filha havia me prendido. Ela não havia me deixado ali para o meu descanso. Ela me trancou como se eu fosse um cachorro velho que pudesse fugir para a rua ou incomodar as visitas em casa. Trancou para ter a certeza absoluta de que eu não pegaria um táxi e apareceria de surpresa em Pirangi para estragar a festa elegante do marido encostado. Ela tirou o meu direito de ir e vir. Me transformou em uma prisioneira dentro do patrimônio que eu mesma paguei. Eu me sentei na poltrona de tecido floral da sala de estar. O relógio de parede antigo, herança da minha avó, marcava 4 horas da tarde.
O silêncio na casa era absoluto, cortado apenas pelo tic-tac ritmado do pêndulo. Não havia raiva explosiva em mim. Não havia vontade de falar com firmeza, nem de quebrar louças contra a parede. Havia uma tristeza profunda, espessa e amarga, que desceu pela minha garganta como fel. O fracasso de uma mãe não é ver o filho sofrer no mundo, é ver o filho se tornar um parasita de coração ruim. E Larissa, com a pele clara e as roupas de linho caras que eu comprei, tinha uma alma escurecida pela conveniência. Os dias que se seguiram foram uma descida lenta a uma realidade que eu vinha fingindo não ver. No dia 31 de dezembro, o calor estava intenso. A casa parecia um forno, já que eu não podia abrir a porta da frente para o vento entrar. Fiquei apenas com as janelas basculantes dos fundos abertas. Assei um pedaço de frango, cozinhei um pouco de arroz. À meia-noite, apaguei as luzes da sala e fiquei olhando pela janela lateral. Ao longe, no céu limpo em direção à ponte Newton Navarro, vi os clarões coloridos dos fogos de artifício. Verde, vermelho, dourado. Ouvi o estouro abafado pela distância. Em Pirangi, na minha casa, Larissa provavelmente estaria de vestido branco, rindo com os amigos do marido, servindo espumante caro nas minhas taças de cristal. E eu estava ali, trancada no escuro. No dia 1º de janeiro, a humilhação cedeu espaço para a clareza. A indignação limpou a minha mente como uma vassoura forte varre a poeira do chão. Levantei cedo, fiz meu café forte e coado no pano. Fui até o quarto de hóspedes, que eu usava como escritório e despensa para as embalagens de doces. No alto do guarda-roupa de madeira de lei, escondida atrás de pilhas de caixas de papelão, ficava a minha guardiã de segredos. Uma lata de biscoitos amanteigados, larga e pesada, pintada com flores de hortênsias azuis na tampa. Eu não abria aquela lata há anos. Peguei uma cadeira, subi com cuidado e puxei a lata fria de metal para os meus braços. Sentei na beira da cama e abri. O cheiro de papel antigo e naftalina tomou conta do ar. Ali dentro estavam as certidões de nascimento, as fotos antigas do meu casamento com Antônio, a primeira receita de camafeu escrita à mão pela minha mãe. E no fundo, protegido por um envelope de plástico transparente, estava o documento que importava: a escritura pública e o registro de imóveis da casa de Pirangi. Desdobrei o papel grosso, amarelado nas bordas. Meus olhos correram pelas letras datilografadas. As palavras jurídicas confirmavam o que a minha memória sabia, mas que a rotina tentava apagar. O terreno não tinha o nome de Larissa em lugar nenhum. Antônio foi um homem prudente antes de falecer. A casa de praia estava registrada unicamente no meu nome, com reserva de usufruto exclusivo. A propriedade era 100% de Noêmia, doceira, viúva. Larissa só teria algum direito sobre aquele chão no dia em que eu fechasse os olhos para sempre e fosse enterrada no cemitério do Alecrim. Minhas mãos, antes trêmulas pela tristeza e pela traição, agora seguravam o papel com uma firmeza inabalável. Eu alisei os vincos do documento sobre o lençol da cama. A menina achava que a mãe era um móvel velho, esquecido no canto da sala, bom apenas para assinar cheques e cobrir despesas. Ela confundiu o meu silêncio materno com demência. Confundiu a minha bondade com fraqueza. Passei o dia 2 e o dia 3 desenhando mentalmente cada passo do meu plano. A solidão imposta por ela se tornou o meu campo de treinamento. Eu comia no horário certo, mantinha a casa limpa, tomava meus banhos frescos. Não atendi às 2 únicas ligações rápidas que Larissa fez para o telefone fixo. Deixei o aparelho tocar até cair na secretária eletrônica. Na mensagem gravada, a voz dela soava impaciente. De fundo ouvia-se música alta e risadas. "Mãe, tá tudo bem aí, né? Deve estar dormindo. Beijo, dia 4 a gente chega no final do dia." A cínica sequer lembrava que havia trancado a própria mãe sem a possibilidade de receber ajuda num caso de emergência. No 4º dia, amanhã do dia 4 de janeiro, a providência veio na forma de Dona Zélia, minha vizinha de muro há mais de 20 anos. Zélia era uma mulher de cabelos muito brancos e olhos atentos. Ela notou que minhas janelas da frente estavam fechadas há dias, algo raro, pois eu amava a claridade. Ela chamou no portão por volta das 10 da manhã. Eu saí até a varanda, parei atrás da grade pesada de ferro e sorri para ela. "Ô Noêmia, mulher de Deus,
O que aconteceu? Cadê aquele vento bom que você gosta de deixar entrar? Tá doente? Zélia perguntou da calçada, apertando os olhos por causa da claridade. Não estou doente, Zélia. Estou trancada. A mulher arregalou os olhos. A pele clara do rosto dela ficou ruborizada pela surpresa. Valha-me Cristo! Como assim trancada? Perdeu a chave dentro de casa? Minha filha levou a única chave para a praia. Trancou a grade por fora e a porta de madeira também. Eu não consigo sair desde o dia 30. Zélia levou as duas mãos ao rosto, horrorizada. O choque no olhar da minha vizinha validou cada gota de indignação que eu vinha guardando no peito. Não era exagero meu. Aquilo era um crime, uma desumanidade. Isso não se faz nem com um bicho, Noêmia. A Larissa perdeu o juízo? E se você passa mal do coração? E se essa casa pega fogo com os botijões de gás dessa tua cozinha? Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Não, Zélia. A polícia não. Minha voz soou calma, projetada com a autoridade de quem sabe exatamente o que quer. O estrago na vida dela vai ser feito da maneira certa e por mim. Me faça um favor. Desça até a rua Trairi e chame o seu Geraldo, o chaveiro. Diga a ele para vir com a furadeira forte. Pode dizer que eu pago o dobro do preço da visita, mas que preciso dessa fechadura arrombada e trocada nos próximos 20 minutos. Zélia concordou prontamente, caminhando depressa, indignada e murmurando contra a falta de respeito da juventude. Meia hora depois, seu Geraldo estava na minha calçada. Um homem de poucas palavras, com a pele queimada de sol e uma caixa de ferramentas gasta. O som da furadeira rompendo o miolo da fechadura do portão soou como música para os meus ouvidos. O metal rangeu e a grade pesada finalmente se abriu. Em seguida, ele abriu a porta de madeira da sala. O vento fresco da manhã invadiu o ambiente, levantando as bordas da toalha de renda da mesa de jantar. Eu estava livre. Paguei o seu Geraldo com notas de R$ 50 que eu guardava na gaveta do buffet, adicionei uma gorjeta generosa e agradeci pelo serviço rápido. Ele trocou o miolo, me entregou um molho novo com 5 chaves douradas brilhantes, guardou suas ferramentas e foi embora. Eu não esperei nem um minuto. Caminhei até o meu quarto com passos decididos. Trocei a roupa simples de ficar em casa por um conjunto de calça de alfaiataria azul marinho e uma blusa de algodão branco muito bem passada. Calcei meus sapatos confortáveis de couro. Peguei minha bolsa estruturada preta e, dentro dela, guardei o envelope de plástico com a escritura da casa de Pirangi e o registro do imóvel. A lata com hortênsias azuis voltou para cima do armário. Peguei meu óculos de sol, tranquei minha casa com minhas chaves novas e saí pelo portão. A calçada da Avenida Prudente de Moraes estava quente sob o sol das 11 da manhã. O barulho dos carros, o movimento das pessoas nas paradas de ônibus, o cheiro de asfalto aquecido misturado com a maresia distante. Eu respirei fundo. O ar da liberdade tem um peso diferente quando você acaba de ser resgatada da cova que sua própria família tentou cavar para você. Acenei com a mão firme para um táxi amarelo que descia a avenida. Ele encostou. Bom dia, senhora. Para onde vamos? O motorista perguntou, ajustando o retrovisor. Para o centro da cidade, por favor. Edifício Barão do Rio Branco, na Avenida Deodoro. Pode seguir pela Hermes da Fonseca, sem pressa. Eu me acomodei no banco de trás e observei a cidade correndo pela janela. Petrópolis ia ficando para trás, com suas árvores imensas formando um túnel verde sobre a pista. Meus pensamentos eram engrenagens precisas. Eu não era uma velha confusa e amedrontada. Eu era Noêmia, a mulher que comprou farinha e açúcar fiado quando Antônio ficou doente. A mulher que dobrou as madrugadas, fazendo doces para pagar a faculdade particular de Larissa. Cada centavo que ergueu aquela casa, em Pirangi, teve origem na força das minhas mãos. Chegamos ao centro em menos de 20 minutos. O edifício Barão do Rio Branco era um prédio comercial antigo, imponente, com fachadas de granito escuro e elevadores com portas pantográficas de metal. Paguei a corrida e desci. O saguão estava movimentado, com pessoas engravatadas, motoboys e secretárias. Caminhei até o 3º andar e parei diante de uma porta de vidro jateado onde se lia Dr. Rubens Álvares, Advocacia e Consultoria Imobiliária. Rubens era um amigo de longa data.
Conhecia Antônio desde a juventude e foi ele quem redigiu a primeira papelada da compra do terreno em Pirangi, lá na década de 80. O escritório dele cheirava a café fresco e papel impresso. A recepcionista me ofereceu um copo de água, mas eu recusei, informando que a minha visita era de extrema urgência. Minutos depois, fui chamada para a sala principal. Rubens estava atrás de uma mesa farta de processos, vestindo uma camisa social clara, sem gravata. Os cabelos brancos bem penteados para trás e a pele clara cheia de marcas de expressão mostravam o peso da experiência. Noêmia, minha querida, que surpresa boa. Sente-se, por favor. Como passou o Réveillon? E a Larissa, como está? Eu sentei na cadeira de couro de espaldar alto. Coloquei minha bolsa no colo, abri o fecho dourado e puxei o envelope plástico. Coloquei o documento sobre a mesa dele. O Réveillon foi esclarecedor, Rubens. Muito esclarecedor. E a Larissa está muito bem, descansando na minha casa de praia, dando festa para dezenas de desconhecidos com o dinheiro que não é dela. Rubens franziu a testa, ajeitando os óculos de leitura no rosto. Houve alguma briga entre vocês? Você não ia descer para Pirangi? Eu contei a história. Contei com a voz baixa e o ritmo compassado de quem dita uma receita de bolo. Falei sobre o 30 de dezembro, a desculpa da bagunça, a chave virada por fora. Detalhei os 5 dias de isolamento na casa quente, a janela fechada, o cadeado grosso na grade, a necessidade de chamar a vizinha e o chaveiro na manhã daquele dia. Enquanto eu falava, o rosto de Rubens ia perdendo a cor. O sorriso amistoso desapareceu. As mãos dele se cruzaram sobre a mesa, os nós dos dedos ficando brancos pela pressão. Ela trancou você? A voz dele saiu num sussurro de pura incredulidade e revolta. Noêmia, isso é cárcere privado. Isso é crime previsto no Código Penal, agravado pelo fato de você ser idosa e mãe dela. Nós temos que ir à delegacia agora. Você pode mandar prender a Larissa e aquele marido parasita dela hoje mesmo. Eu balancei a cabeça lentamente. Não, Rubens. Prisão é escândalo de porta de delegacia. Larissa ia chorar na frente do delegado. Ia dizer que foi um mal-entendido, que trancou por segurança, que esqueceu de deixar a chave reserva. Iam pagar uma fiança. E ela voltaria para casa, posando de vítima, dizendo para a sociedade potiguar inteira que a mãe caducou e tentou arruinar a vida da filha única. Eu não quero teatro. Eu quero justiça. Eu quero tirar o que ela mais ama no mundo: o status, a aparência, o dinheiro fácil. Apontei para o documento na mesa dele. Eu trouxe a escritura e a certidão de ônus atualizada que eu tirei no cartório no ano passado. A casa é minha, 100% minha. Antônio fez tudo certinho antes de partir. Não deixou brecha para inventário problemático. Eu tenho usufruto e propriedade. Larissa não tem um tijolo lá. Rubens puxou o documento, analisou os selos do cartório e concordou com a cabeça. Exatamente. O imóvel é integralmente seu. Ela não tem direito à posse, uso ou venda sem a sua assinatura. Legalmente, ela é apenas uma convidada na sua propriedade, pois a convidada acaba de ser desconvidada de forma permanente. Decretei, cruzando os braços. Quero que você prepare uma notificação extrajudicial de desocupação imediata. Mas não vamos entregar isso agora. Não vamos atrapalhar o restinho da festinha de Réveillon dela. Larissa e Roberto adoram o mês de fevereiro, Rubens. O Carnaval de Pirangi é o evento do ano para a agência daquele encostado. Eles levam caminhonete, som de paredão, chamam clientes de fora do estado e lotam a minha casa durante 10 dias seguidos, fingindo que são os donos do litoral. O carnaval cai na segunda quinzena de fevereiro esse ano. Rubens me olhou por cima dos óculos. Havia um brilho de admiração nascendo nos olhos daquele advogado experiente. Ele começou a entender o desenho tático do meu pensamento. O que você quer fazer, Noêmia? Larissa volta para Natal hoje no final do dia. Ela vai encontrar a porta da minha casa de Petrópolis aberta, as fechaduras trocadas, e eu estarei sentada no sofá, muito bem arrumada, tomando uma xícara de chá. Ela vai perguntar o que aconteceu. E eu vou dizer que o chaveiro veio arrumar um problema na tranca antiga. Vou ser dócil. Vou ser a velhinha silenciosa que ela acha que eu sou. E vou deixar os dias passarem. Eu me inclinei ligeiramente sobre a mesa, meus olhos cravados nos de Rubens. Na semana anterior ao carnaval,
Larissa viaja para o Rio de Janeiro para fazer compras e Roberto vai para o interior visitar a mãe dele. A casa de Pirangi vai ficar vazia por 3 dias. É o nosso prazo. Eu quero que você contrate a melhor equipe de segurança patrimonial de Natal. Uma empresa séria, de homens fardados e discretos. Quero pedreiros e serralheiros. Vamos descer para Pirangi nessa janela de 3 dias. Vamos arrancar as portas, trocar todas as fechaduras, instalar câmeras de monitoramento novas e colocar correntes nos portões da garagem. A respiração de Rubens acelerou. Ele sorriu, um sorriso contido, fascinado pela arquitetura do plano. Você vai trancar a casa de praia para o carnaval? Eu vou tomar posse do que é meu, Rubens. E tem mais. Quero que você coloque o imóvel à venda em sigilo em imobiliárias focadas em alto padrão. Não vou mais pisar naquele lugar. A areia daquela praia perdeu a graça para mim. Quero vender, pegar o dinheiro e investir no meu nome. A casa acabou. A mamata da juventude de Larissa terminou no momento em que a chave girou me deixando presa. Rubens pegou uma caneta tinteiro prateada de dentro do bolso e puxou um bloco de anotações amarelo. A ação possessória. Se a casa for invadida por ela, ou se ela tentar arrombar os portões usando a desculpa de que é filha e tem direito, acionamos a polícia militar na hora, com a escritura na mão e as ordens do monitoramento. Noêmia, você não apenas tem o direito de fazer isso, como tem a obrigação moral. A lei está integralmente do seu lado. Faça os contratos, Rubens. Prepare os papéis. Pago seus honorários com o dinheiro da primeira poupança, a que juntei vendendo camafeus para os juízes da cidade. Levantei-me da cadeira, alisando o tecido da minha calça azul marinho. As mãos não tremiam mais. Estavam firmes como rocha. Em fevereiro, Noêmia, a cidade inteira vai descer para o litoral. Vai ser um caos no trânsito. A agência do marido dela já anunciou os pacotes de festa patrocinados na sua casa. Eles fazem publicidade pesada na internet. Se a casa estiver fechada, Rubens, o genro fracassado e a filha ingrata vão passar a maior vergonha pública que o litoral sul do Rio Grande do Norte já presenciou em toda a sua história. Eu ajeitei a alça da bolsa no ombro. Larissa adorava a brisa do mar. Vamos ver o quanto ela vai gostar de encarar uma porta trancada sob o sol de 40 graus do carnaval. Saí do escritório de Rubens, sentindo o estômago leve e a espinha ereta. Desci pelo elevador pantográfico, escutando o ranger agradável das grades de metal. Atravessei a Avenida Deodoro com o sinal aberto para pedestres. Parei em frente a uma loja de ferragens grande, muito conhecida no centro da cidade. As vitrines exibiam cadeados de aço puro, correntes temperadas e fechaduras eletrônicas. Passei a mão no vidro quente da vitrine. Um reflexo meu apareceu. Uma senhora de cabelos curtos, roupas impecáveis e um olhar que já não carregava mais a ingenuidade de mãe protetora. A doceira havia pendurado o avental. A dona da casa assumiu o controle. E fevereiro estava logo ali na esquina, trazendo com ele o peso implacável das consequências. Cheguei em casa antes das 2 da tarde. O sol brilhava forte no céu limpo, iluminando as folhas da mangueira no meu quintal. A brisa morna do verão balançava as cortinas de renda que eu havia deixado abertas. Tudo cheirava a cera fresca e a café recém-coado. O ambiente respirava paz. A minha paz. Sentei-me no sofá da sala com a postura reta e esperei. Por volta das 6 da tarde, ouvi o barulho do motor do carro de Roberto parando bruscamente na rua. O som das portas batendo com força. Passos rápidos na calçada. Eu me levantei e caminhei até a janela, espiando pela fresta da cortina. Larissa estava com o rosto vermelho, suada, puxando a mala de rodinhas com irritação. Roberto vinha logo atrás, carregando uma caixa térmica de plástico azul, o semblante amarrado de quem passou horas no trânsito lento da volta do feriado. Ouvi o barulho metálico do molho de chaves pesadas nas mãos de Larissa. Ela enfiou a chave velha no cadeado do portão. Não girou. Ela puxou, tentou de novo. Sacudiu a grade com força. Roberto, essa porcaria de chave não está entrando. A voz dela soava aguda e impaciente. Vem me ajudar aqui, rápido.
Roberto largou a caixa térmica na calçada, limpou o suor da testa clara com as costas da mão e pegou a chave. Forçou. O metal sequer encaixou no miolo novo que o seu Geraldo havia instalado. A fechadura é outra, Larissa. Ele apertou os olhos, confuso. Alguém mexeu nisso aqui. Eu respirei fundo. Arrumei a gola da minha blusa branca, abri a porta de madeira maciça da sala e caminhei pela varanda com a serenidade de quem passeia em um jardim. Parei atrás da grade. Mãe! Larissa arregalou os olhos. O que aconteceu com o portão? Por que a chave não entra? Boa noite, Larissa. Boa noite, Roberto. Minha voz saiu mansa, aveludada. A armadilha perfeita veste a pele da inocência. A fechadura antiga emperrou no dia 1º. A maresia deve ter estragado o mecanismo por dentro. O chaveiro veio aqui. Tentou arrumar, mas disse que não tinha jeito. Precisou quebrar tudo e colocar uma nova. Larissa trocou um olhar rápido com o marido. A culpa e o alívio brigaram no rosto dela. Ela achava que eu estava justificando o fato de a casa estar trancada. Ela acreditava piamente que eu não havia percebido a maldade dela. Nossa, mãe, que perigo! Larissa forçou um sorriso compreensivo, usando aquele tom alongado e falso. Ainda bem que a senhora não precisou sair para nada, não é? Ficou quietinha, protegida. Abre aí para a gente. Estou exausta. A festa foi maravilhosa, mas o calor lá em Pirangi estava de matar. Eu peguei o meu molho novo, com as chaves douradas brilhantes. Encaixei no cadeado. Girei. O clique suave soou como a primeira nota de uma sinfonia. Abri o portão e dei passagem. Eles entraram arrastando as coisas, reclamando do cansaço, pedindo água gelada. Larissa beijou meu rosto com a mesma frieza de sempre e correu para o banheiro. Roberto se jogou na minha poltrona floral, ligando a televisão e esticando as pernas. Nenhum dos dois perguntou como foram os meus dias. Nenhum dos dois notou o vazio na fruteira ou a poeira nos móveis que eu de propósito não limpei naqueles 5 dias. Para eles, eu era parte do cenário. Uma mobília velha que só servia para pagar a conta de luz no final do mês. 30 anos. Cada centavo. Tudo jogado ao vento. Os dias de janeiro começaram a correr, e a minha execução silenciosa tomou forma. Toda terça e quinta-feira, enquanto Larissa ia para o salão de beleza e Roberto dizia que estava em reuniões na sua suposta agência, eu saía de casa. A primeira parada foi a agência bancária de piso acarpetado e ar-condicionado frio no bairro do Tirol. O gerente, um rapaz novo de terno cinza que sempre me atendeu com aquela pressa de quem não tem paciência para idosos, sorriu quando me viu. Dona Noêmia, veio buscar o calendário do ano novo? Sentei-me na cadeira estofada à frente da mesa dele. Coloquei minha bolsa preta no colo. Minhas mãos repousavam firmes sobre o couro. Eu vim cancelar os cartões de crédito adicionais que estão em nome de Larissa Albuquerque, cancelar o limite do cheque especial da minha conta corrente e suspender todos os débitos automáticos que não estejam vinculados a este endereço aqui de Petrópolis. Minha voz era gelo puro. O gerente piscou várias vezes. O sorriso comercial desapareceu. Dona Noêmia, a senhora tem certeza? A Larissa movimenta muito esse cartão adicional. Tem a assinatura da televisão a cabo da casa de praia, a internet, os seguros. A senhora vai cortar tudo? Cada centavo. Eu olhei no fundo dos olhos dele, sem piscar. A conta é minha. O dinheiro é fruto da minha pensão e dos meus investimentos de uma vida inteira. Faça os cancelamentos agora, por favor. E exijo um comprovante impresso de cada operação. O rapaz digitou apressadamente no teclado. O barulho da impressora, cuspindo os papéis, atestava o corte do cordão umbilical financeiro. A mamata acabou ali, no silêncio daquela sala fria. A segunda parada foi o cartório de notas. Reconheci minhas assinaturas nas procurações que Rubens havia redigido. Eu estava transferindo para o escritório dele poderes específicos para lidar com a venda da casa de Pirangi e para representar os meus interesses patrimoniais. O tabelião carimbou os papéis com força. Cada batida daquele carimbo na mesa de madeira ecoava no meu peito como um grito de independência. Em casa, eu mantinha o teatro. Eu servia o café da tarde. Eu perguntava sobre os preparativos para o carnaval.
Larissa andava eufórica pela casa, falando sem parar ao telefone. Vai ser o maior evento do verão, ela dizia, caminhando de um lado para o outro na sala, gesticulando com as unhas recém-pintadas de vermelho. O Roberto conseguiu fechar com aquela marca de bebidas destiladas. Vão montar um bar enorme perto da churrasqueira. Vão ser 300 pessoas passando por lá. 12 horas de música por dia. A casa da minha mãe tem espaço de sobra. A piscina é gigante. Eu ouvia tudo sentada na mesa de jantar, descascando laranjas com uma caneta de serra. Eu sorria, balançando a cabeça de forma branda, fingindo ser a velhinha inofensiva e vagamente alienada. Eles falavam sobre a minha casa, sobre o meu chão de cerâmica fria, sobre a minha piscina, como se fossem donos incontestáveis do império. A arrogância cega as pessoas. A arrogância fez com que eles nem notassem que o meu olhar não carregava mais doçura, apenas um cálculo frio. A primeira semana de fevereiro chegou. Como Rubens havia previsto, a janela de oportunidade se abriu. Na manhã de uma quarta-feira, Larissa encheu 2 malas de roupas e chamou um motorista de aplicativo. Iria para o Rio de Janeiro com 3 amigas, fazer compras para estrear os looks luxuosos no carnaval da semana seguinte. Roberto, no mesmo dia, pegou o carro e viajou para o interior, para a cidade de Caicó, dizendo que precisava resolver um problema com a herança de um tio. A casa de Pirangi ficaria vazia por exatos 3 dias. Assim que o carro de Roberto virou a esquina e desapareceu da minha vista, peguei o telefone. Disquei o número do escritório de Rubens. O ninho está vazio. Foi tudo o que eu disse. A equipe já está na estrada, Noêmia. Rubens respondeu, a voz carregada de adrenalina. Passo aí para te pegar em 20 minutos. A viagem até Pirangi durou menos de 1 hora. Quando o carro de Rubens estacionou em frente ao casarão branco de janelas de madeira, meu coração deu um salto. As lembranças me atingiram como uma onda. Eu viajei no tempo. Lembrei de Antônio e eu, sentados em cadeiras de praia na areia daquele mesmo terreno, comendo marmita enquanto víamos os pedreiros erguerem o muro. Lembrei das minhas mãos queimadas de forno, das madrugadas batendo massa de camafeu para comprar as telhas colônias. O portão de madeira estava lá, majestoso, imponente. Minutos depois, 2 picapes pretas pararam logo atrás de nós. 10 homens desceram. Vestiam uniformes escuros e botas pesadas. Eram profissionais de uma empresa de segurança privada de alto padrão. Traziam furadeiras grossas, correntes de aço e placas de metal. Eu caminhei até o portão principal. Inseri a minha cópia da chave antiga. A fechadura abriu. Entrei no pátio. O cheiro de cerveja velha e cigarro ainda empesteava o gramado perto da churrasqueira. Havia garrafas vazias esquecidas nos cantos. Eles não tinham sequer a decência de limpar o lugar que ocupavam de graça. Pode começar o serviço. Falei para o chefe da segurança, um homem alto e forte de pele bem clara e feições sérias. O barulho das máquinas tomou conta da rua quieta. Os homens removeram todas as fechaduras, as portas de madeira grossa da sala, as portas de vidro da varanda, as portas dos fundos. Tudo foi substituído por sistemas de segurança de última geração, travas duplas blindadas. Câmeras de monitoramento foram instaladas nos beirais do telhado, cobrindo o portão de entrada, a garagem e o muro dos fundos. Os fios pretos corriam escondidos pelas canaletas. Fui até a garagem. Ordenei que os homens enrolassem uma corrente grossa de aço puro através das hastes do portão de correr. O chefe da segurança fechou a corrente com um cadeado industrial que pesava quase 2 quilos. Nenhuma caminhonete cheia de caixas de som entraria ali. Por fim, no alto do muro frontal, de frente para a avenida principal onde o fluxo do carnaval passaria, os homens fixaram uma placa imensa, de fundo amarelo e letras pretas. Propriedade privada. Monitoramento. 24 horas. Venda exclusiva. Tratar com a advocacia Rubens Álvares. Fiquei parada no meio do gramado, observando a placa balançar levemente com a brisa do mar. A casa que foi o símbolo do meu suor, agora era uma fortaleza intransponível. A porta estava fechada para a ingratidão. Rubens parou ao meu lado, segurando uma pasta preta. Tudo pronto, Noêmia. Os rapazes da segurança vão montar acampamento numa sala comercial alugada aqui na mesma rua. O monitoramento é em tempo real.
Qualquer tentativa de arrombamento ou invasão, a sirene dispara e a polícia militar e a segurança privada chegam em 3 minutos. Eles não terão acesso. Excelente. Eu sorri, ajeitando meus óculos de sol no rosto. Vamos voltar para Natal, Rubens. A noite deles está prestes a começar e eu quero assistir do conforto da minha sala de estar. A sexta-feira de carnaval amanheceu com um sol inclemente, daquele que racha a terra e ferve o asfalto. Natal estava um caos. As saídas da cidade para o litoral sul estavam engarrafadas com milhares de carros, reboques carregados com jet skis e caminhonetes abarrotadas de jovens procurando festa. Eu estava no meu refúgio seguro em Petrópolis. A sala estava fresca, limpa e silenciosa. As cortinas brancas deixavam a luz da manhã banhar o ambiente com uma claridade serena. Sentada na minha poltrona, eu segurava um tablet que o chefe da segurança havia me emprestado. A tela exibia, em alta definição, as imagens das 4 câmeras instaladas na casa de Pirangi. No centro da mesa de centro de mogno maciço, repousava a minha caixa de biscoitos amanteigados, larga e pesada, com suas hortênsias azuis pintadas na tampa. O objeto que guardava o meu poder estava ali, pronto para o ato final. Às 10h15 da manhã, o espetáculo começou. Na tela do tablet, vi a grande caminhonete preta de Roberto parar buzinando em frente ao portão do casarão. Atrás dele, 3 caminhões-baú com as logomarcas de empresas de bebidas e equipamentos de som estacionaram no acostamento, bloqueando metade da via. Uma pequena multidão de jovens com roupas de banho coloridas desceu dos carros, rindo alto e segurando copos térmicos. Vi Larissa descer do banco do carona da caminhonete. Ela vestia uma saída de praia de renda branca que custava o equivalente a 3 meses da minha aposentadoria. Ela caminhou com pressa até o portão menor de acesso a pedestres, balançando o molho de chaves. A imagem era nítida. O som captado pelos microfones das câmeras era claro. Ela enfiou a chave. Forçou. Tentou outra chave. Bateu a mão na madeira. O rosto dela foi perdendo a cor vibrante do verão. Roberto desceu do carro, visivelmente estressado, e correu até ela. Ele olhou para o portão da garagem e viu a corrente de aço brilhando sob o sol, amarrando as grades com um cadeado do tamanho de um punho fechado. E então, os dois ergueram a cabeça ao mesmo tempo. Viram a placa amarela imensa cravada no muro. A reação de Larissa foi um espasmo de puro desespero. Ela levou as mãos à cabeça, puxando os próprios cabelos loiros bem tratados. Roberto, o que é isso? O microfone capturou a voz dela esganiçada, perdendo totalmente a pose de Madame Rica. Que placa de venda é essa? A chave não entra. Alguém trancou a nossa casa. Como assim alguém trancou? A casa é nossa. Roberto disse com firmeza de volta, caminhando até a grade e chutando o ferro com a sola do chinelo caro. Tem gente lá dentro? A movimentação chamou a atenção. Os motoristas dos caminhões de bebidas desceram e caminharam até Roberto com pranchetas na mão. Os amigos engravatados e os supostos patrocinadores começaram a se amontoar na calçada, murmurando, olhando feio, reclamando do sol nas cabeças desprotegidas. O constrangimento era uma entidade palpável que engolia os dois em frente a uma plateia. Foi quando 2 homens de farda preta atravessaram a rua em passos largos e pararam na frente de Roberto. Eram os meus seguranças. O chefe da equipe manteve uma postura militar impecável. Bom dia, senhores. Peço que não danifiquem o patrimônio. Esta é uma propriedade privada, atualmente sob monitoramento de segurança e proteção jurídica. Ninguém tem autorização para entrar. Os senhores estão bloqueando a via. Peço que retirem os veículos imediatamente. Você está maluco? Roberto estufou o peito, apontando o dedo no rosto do segurança, tentando impressionar os amigos ricos que assistiam a tudo. Eu sou o dono dessa casa. Eu sou o organizador do evento. Vou chamar a polícia para prender você. O segurança não recuou 1 milímetro. Ele simplesmente enfiou a mão no bolso do colete tático e retirou um envelope pardo selado. Entregou nas mãos trêmulas de Larissa. A proprietária legal do imóvel, a senhora Noêmia Albuquerque, ordenou a entrega desta notificação extrajudicial. Ela informa que qualquer tentativa de arrombamento dos portões resultará em prisão em flagrante por invasão de propriedade.
A polícia já está ciente da ordem de restrição. Sugiro que leiam o documento antes de causarem um tumulto maior. Tenham um bom dia. O segurança deu meia volta e parou de pé, estático, com os braços cruzados na frente do portão. Um muro humano de firmeza. Pela tela, vi as mãos de Larissa tremerem violentamente ao abrir o envelope. Ela leu as linhas do papel, a escritura, a notificação de posse, a proibição de uso. Os olhos dela se encheram de lágrimas de humilhação. Ela olhou para os patrocinadores, para os caminhões carregados de chope que ela havia prometido abrigar de graça, para os amigos que agora riam abafado da cena vergonhosa. A grande rainha do carnaval havia sido barrada na porta do próprio castelo. Eu desliguei a tela do tablet. Coloquei o aparelho sobre a mesa, ao lado da lata de hortênsias. Não precisei esperar muito. 40 minutos depois, o barulho inconfundível do carro de Roberto, freando bruscamente em frente à minha casa em Petrópolis, rasgou o silêncio da rua. A porta da frente não estava trancada, estava apenas encostada. Larissa empurrou a porta de madeira com tanta força que a maçaneta bateu na parede da sala. Ela entrou como um furacão descontrolado, com a respiração ofegante, os olhos vermelhos, segurando o papel amassado da notificação na mão direita. Roberto entrou logo atrás, bufando, as feições claras retorcidas numa careta de ódio puro. Eu permaneci exatamente onde estava. Sentada, reta, calma. O que significa isso? Larissa disparou a falar, a voz embargada, apontando o papel para a minha cara. A senhora enlouqueceu de vez? Demência? Caducou? A senhora colocou correntes na nossa casa de praia. Colocou uma placa de venda. O Roberto está sendo humilhado na frente dos maiores empresários da cidade. Os caminhões foram embora. O nosso evento foi cancelado. Como a senhora faz uma loucura dessas pelas nossas costas? Eu cruzei as mãos sobre o colo. Fixei meu olhar no rosto desfigurado pela raiva da minha filha. A casa é minha. Falei baixo, apenas 4 palavras, o peso de uma âncora jogada no mar profundo. Roberto deu um passo à frente, gesticulando de forma agressiva. Sua casa coisa nenhuma, dona Noêmia. A voz dele era de um desespero arrogante. Aquilo lá é da família. A senhora não mora mais lá. Não usa o espaço para nada. Fica aqui enfurnada o dia inteiro. Nós gastamos dinheiro com manutenção, com limpeza. A Larissa tem direito naquilo. A senhora está destruindo a minha carreira de propósito. A senhora é uma velha amargurada, que não suporta ver a juventude e a felicidade da própria filha. Você não gasta um centavo com limpeza. Eu respondi, a voz cortando o ambiente como uma navalha fria. A faxineira, o jardineiro, a água, a luz e o IPTU sempre saíram da minha conta corrente. Você gasta com uísque importado e carne de primeira para agradar homem rico que não sabe nem o seu nome inteiro. A resposta certeira fez Roberto recuar, os ombros caindo por uma fração de segundo. Ele não esperava que a sogra silenciosa soubesse de detalhes. Larissa bateu o pé no chão, as lágrimas escorrendo, manchando a maquiagem impecável. A filha mimada que teve o brinquedo confiscado apelou para o choro teatral. Eu sou a sua única filha. Eu sempre cuidei da senhora. Como você tem a coragem de contratar seguranças armados para barrar a gente na frente dos meus amigos? Isso é coisa de mulher aproveitadora que quer humilhar quem estende a mão. Sua ingrata, a gente passa o ano inteiro aguentando as suas manias. A gente se preocupa com você. Eu te tranquei naquela casa no ano novo por amor, para você não cair e se machucar sozinha. Eu protegi a senhora. Eu sorri. Um sorriso fino, desprovido de qualquer alegria. A mentira deslavada dela fedecia na minha sala. Amor não usa cadeado, Larissa. Minhas palavras flutuaram no ar, curtas e definitivas. Quem ama, cuida. Quem ama, ampara. Quem tranca um idoso num casarão quente e leva a chave embora é carrasco. Você me trancou como a um animal perigoso porque não queria que a dona do dinheiro atrapalhasse o espetáculo da sua vida de aparências. Mas o circo pegou fogo, não foi? Larissa abriu a boca para falar, mas o choque a emudeceu. A clareza do meu pensamento estilhaçou a desculpa de demência que ela estava tentando me impor. Ela deu um passo para trás, esbarrando na mesa de centro. Eu descruzei as mãos e alcancei a lata azul com estampa de hortênsias. O metal gelado sob os meus dedos era reconfortante. Puxei a tampa pesada.
O cheiro de papel antigo invadiu a sala, paralisando Larissa e Roberto. Eles acompanharam o meu movimento com um misto de terror e fascínio. De dentro da lata, não puxei a escritura. A escritura estava segura no cofre do advogado. O que eu puxei foi uma folha de papel ofício nova, impressa pelo escritório de Rubens no dia anterior. Eu segurei a folha com as 2 mãos firmes. Estiquei o papel em direção a Roberto. Rubens descobriu algo muito interessante no cartório enquanto preparava as papeladas de venda, Roberto. Eu mudei a direção do meu olhar. A mira do atirador trocou de alvo. Fitei o genro parasita com toda a intensidade acumulada em anos de desprezo silencioso. O rosto claro de Roberto empalideceu brutalmente. O pescoço dele se retraiu. O machão de 5 minutos atrás encolheu. Do que a senhora está falando? Ele gaguejou, desviando o olhar para o chão, as mãos esfregando o tecido da bermuda. Larissa parou de chorar e olhou do marido para mim, confusa. A dinâmica de poder havia rachado. A casa é 100% minha. Tem usufruto e propriedade integral registrados no meu nome. Ninguém pode vender, alugar ou usar como garantia sem a minha assinatura. Eu comecei a ler o papel na minha mão. Mas o senhor Roberto Albuquerque, o grande gênio da publicidade, pegou uma cópia antiga do meu documento de identidade que estava guardada na gaveta do escritório, falsificou a minha assinatura num contrato particular e registrou isso num cartório de bairro. A sala ficou num silêncio tumular. Só o barulho da respiração ofegante de Larissa cortava o ambiente. Falsificou? Larissa sussurrou, a voz trêmula. Ela virou o pescoço para o marido, os olhos arregalados de horror. Roberto, o que você fez? Eu não deixei que ele respondesse. O palco era meu. O marido maravilhoso que você sustenta com o meu dinheiro, Larissa, assinou um contrato comercial há 3 meses. Ele alugou o pátio da minha casa de praia para uma empresa de eventos do Recife realizar esse carnaval patrocinado. Ele cobrou R$50 mil pelo espaço. Colocou o dinheiro direto numa conta poupança em nome da irmã dele lá em Caicó, para não deixar rastros. Ele não organizou evento para amigos. Ele transformou a minha propriedade num negócio ilegal. Embolsou o dinheiro de forma suja, usando a minha assinatura. E usou você e a sua necessidade desesperada de aparecer para a sociedade potiguar como cortina de fumaça. A defesa de Roberto ruiu antes mesmo de ser erguida. O colapso foi absoluto. Ele deu um passo trôpego para trás. Levantou as 2 mãos na altura do peito, balançando a cabeça numa negativa patética e covarde. Não é isso. Larissa, meu amor. Escuta. A voz dele saía esganiçada, patética, o suor pingando do queixo fino. Eu ia contar para você. Era um dinheiro para a gente trocar de carro. O mercado publicitário tá péssimo. As agências estão fechando as portas. Eu não ia roubar a dona Noêmia. Eu só ia usar o espaço dela que estava lá abandonado. Foi um pequeno favor, um negócio rápido. Esses velhos não entendem como o mundo dos negócios funciona. Ela tá inventando metade dessa história para destruir o nosso casamento. Ela é uma cara de pau mentirosa. Mas Larissa não ouvia mais a defesa dele. O mundo que ela havia construído sobre os pilares da arrogância e do dinheiro alheio desmoronou sobre a cabeça dela num choque brutal. Ela percebeu, no brilho aterrorizado nos olhos do marido, que as acusações eram verdadeiras. O homem pelo qual ela destratava a própria mãe não passava de um aproveitador barato, um criminoso de colarinho amassado que a usava como degrau. A dor da traição corroeu a fachada de linho branco e unhas vermelhas. A aliança inquebrável da juventude ingrata contra a velhice havia sido destroçada de dentro para fora por um pedaço de papel escondido na minha lata de biscoitos. Eu observei a cena com a postura imperturbável de uma rainha coroada. O estrago estava feito. A ferida estava aberta. E a verdade, afiada como vidro quebrado, repousava calmamente no meu colo. O ar da sala parecia ter sido sugado de uma vez só. O silêncio que se instalou não era pacífico. Era o silêncio denso que precede o desabamento de um prédio velho. Larissa olhava para o marido como se encarasse um estranho absoluto. A maquiagem borrada pelas lágrimas desenhava um mapa de desespero no rosto claro dela.
Roberto, o homem de negócios implacável, o genro que me tratava como uma mobília defeituosa, agora não passava de um menino assustado, encolhido nos próprios ombros. Você ia me deixar passar essa vergonha, Larissa murmurou, a voz falhando, as mãos trêmulas largando a bolsa cara no chão de madeira. Você falsificou o nome da minha mãe? Você me fez brigar com ela, me fez trancar a minha mãe numa casa isolada para esconder um roubo. Um evento de 50 mil reais. E os seus contatos da agência? Os empresários? Era tudo fumaça, Larissa. Eu respondi no lugar dele, mantendo o tom de voz manso e aveludado. A verdade não precisa de gritos para ensurdecer. Não existe agência próspera. O escritório de advocacia do Rubens puxou a capivara inteira do seu marido. Ele está atolado em dívidas. O carro que vocês usam está com 3 parcelas atrasadas. Ele usou o dinheiro do aluguel ilegal do meu pátio para cobrir buracos que a vaidade dele cavou. Ele não é um empresário de sucesso. Ele é um vigarista de beira de esquina que encontrou na sua ganância o escudo perfeito. Roberto tentou dar um passo na direção de Larissa, erguendo as mãos num gesto de súplica patética. Meu amor, não escuta essa velha. Ela quer destruir a gente. Eu fiz isso pela nossa família, para manter o nosso padrão de vida. A gente precisava desse dinheiro. Você sabe o quanto custa manter as suas viagens, as suas roupas. Foi o erro fatal. A vaidade de Larissa jamais aceitaria ser apontada como a causa da ruína. Ela não ergueu a mão para bater nele. A violência física é a linguagem de quem perdeu a razão. E Larissa, no fundo, era minha filha. Ela herdou uma fração da minha frieza, mesmo que a usasse para o lado errado. Ela apenas recuou, com nojo, como se o toque do marido fosse contaminá-la com alguma doença incurável. Padrão de vida? Larissa riu, um som seco e desprovido de qualquer alegria. Você é um falsário. Você me usou de palhaça na frente da cidade inteira. Pegue as suas coisas, Roberto. Pegue a sua caixa térmica, as suas mentiras e desapareça da minha frente. Eu não vou afundar num tribunal por causa da sua incompetência. Larissa, pelo amor de Deus. Nós somos marido e mulher. Onde eu vou ficar? A voz dele afinou, carregada de um desespero covarde. Eu me levantei da poltrona floral. Alisei a saia do meu vestido de linho bege. A plateia já tinha assistido ao suficiente. O espetáculo havia terminado e eu precisava varrer o picadeiro. Onde o senhor vai ficar não é problema meu, Roberto. Caminhei até a porta da sala, que ainda estava encostada, e a abri totalmente. A brisa quente do final da tarde invadiu a casa, trazendo o cheiro das folhas da mangueira. Mas eu sugiro que procure um bom advogado de defesa criminal. A Delegacia de Defraudações já recebeu a notícia-crime, acompanhada da perícia grafotécnica que o Rubens providenciou. O falso contrato que você registrou no cartório é a sua passagem direta para o banco dos réus. O prazo para você tirar o seu carro da frente da minha casa é de exatos 5 minutos. Depois disso, eu chamo a polícia por perturbação da paz. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, a respiração curta. Ele procurou alguma fresta de piedade no meu rosto. Não encontrou nada. A fonte da minha tolerância havia secado no exato minuto em que a chave do cadeado de Pirangi foi levada embora em janeiro. Sem dizer mais nenhuma palavra, com os ombros caídos e a cabeça baixa, Roberto Albuquerque atravessou a porta da sala. Os passos arrastados na varanda soaram como a marcha de um homem condenado. O motor da caminhonete preta deu partida e sumiu na esquina, levando embora 10 anos de parasitas disfarçados de genro ideal. Ficamos apenas eu e Larissa. Ela continuava parada no meio da sala, os braços cruzados sobre o estômago, como se sentisse uma dor física muito forte. A filha que zombava da minha lentidão agora estava paralisada. A mulher que me via como um peso agora não tinha chão para pisar. Mãe, ela sussurrou, levantando os olhos úmidos na minha direção. O tom era de quem pede colo. Um tom que eu não ouvia desde que ela tinha 10 anos de idade e esfolava o joelho no asfalto. Eu não sabia. Eu juro pela minha vida, eu não sabia do contrato. Eu nunca deixaria ele roubar a senhora. Mãe, me perdoa. O meu casamento acabou. A minha vida na sociedade acabou. Eu não tenho para onde ir. O apartamento que a gente mora é alugado no nome dele. Deixa eu ficar aqui com a senhora. Eu cuido de você.
Eu faço tudo direitinho a partir de hoje. Eu fechei a porta de madeira maciça. O clique suave do trinco ecoou pela sala. Caminhei de volta para o centro do tapete e parei de frente para ela. Minhas mãos não tremiam. O meu coração batia no ritmo calmo de um relógio de parede. Eu sei que você não sabia da falsificação, Larissa. Minhas palavras eram firmes, sem raiva, sem mágoa aparente, apenas carregadas com o peso de uma verdade irrefutável. Você é egoísta, é deslumbrada, mas não é criminosa. O seu crime foi outro. O seu crime foi a ingratidão. O seu crime foi fechar os olhos para mim enquanto morava debaixo do meu teto de praia. Foi me trancar como um cachorro velho nos fundos do quintal porque a minha presença estragava a foto bonita do seu verão. Você não me protegeu. Você me anulou. As lágrimas rolaram grossas pelo rosto dela. Ela balançava a cabeça tentando negar o inegável. Foi um erro, mãe. Foi só um final de semana. Eu estava com a cabeça cheia. Não foi um erro. Foi uma escolha. Eu a interrompi, a voz baixa, cortando o choro dela pela raiz. E escolhas trazem juros altos. Você não vai morar comigo, Larissa. O seu quarto de solteira vai virar uma sala de costura e leitura. Eu cancelei todos os seus cartões de crédito adicionais. A mesada oculta acabou. A casa de Pirangi já está sendo negociada com uma rede de pousadas e o dinheiro da venda será 100% aplicado numa conta de rendimentos em meu nome. A fonte secou. A senhora está me jogando na rua? O espanto dela era genuíno. A herdeira arrogante finalmente entendia o peso da gravidade. A senhora vai deixar a sua única filha passar necessidade? Você tem 42 anos de idade, saúde perfeita e 2 braços fortes. Sustentei o olhar, inabalável. Você vai fazer o que eu fiz quando o seu pai faleceu. Você vai trabalhar. Você vai suar a camisa para pagar a sua conta de luz. Eu te dou o meu perdão de mãe, Larissa, porque carregar ódio faz mal para os ossos de quem envelhece. Mas a chave da minha casa e a senha da minha conta bancária você não terá nunca mais. A porta da rua é serventia da casa. Vá reconstruir a sua vida com o seu próprio suor. Ela não discutiu. Não havia espaço para negociação na minha voz. O choque de realidade foi tão violento que lhe roubou até a capacidade de argumentar. Larissa pegou a bolsa no chão, limpou o rosto borrado com as costas da mão e caminhou até a porta. Antes de sair, ela olhou para trás uma última vez. A soberba havia sumido. Havia apenas uma mulher adulta finalmente sendo forçada a descer do palco das ilusões. Ela fechou a porta devagar. O silêncio, daquela vez, foi absoluto, e foi o som mais bonito que eu já ouvi na vida. Caminhei até a mesa de centro. A lata azul com hortênsias pintadas brilhava sob a luz da tarde. O papel ofício, a prova que demoliu o império de mentiras, estava lá dentro. Eu coloquei a tampa, apertei firme e levei a caixa de volta para o alto do armário da cozinha. O feitiço estava quebrado. A dona da casa havia recuperado o seu trono. 6 meses se passaram. O tempo tem a incrível capacidade de varrer a poeira das noites e assentar a terra fofa do recomeço. O outono chegou a Natal, amenizando o sol implacável, trazendo noites frescas e madrugadas de brisa amena. A minha vida mudou. Não num passe de mágica ruidoso, mas com a quietude de uma semente que brota na terra adubada. A venda do casarão de Pirangi foi concluída pelo escritório de Rubens. O dinheiro, uma quantia robusta e justa, entrou limpo na minha conta. O rapaz do banco de terno cinza agora me atendia com um sorriso respeitoso, sem pressa, oferecendo café fresco e escutando atentamente as minhas instruções sobre fundos de renda fixa. Eu havia me tornado uma investidora conservadora, lúcida e dona absoluta de cada centavo que rendia na tela do computador. Roberto não teve a mesma sorte. A arrogância cobra impostos altíssimos. A denúncia na delegacia virou um inquérito longo. Os empresários que ele tentou enganar com o evento cancelado abriram processos paralelos por quebra de contrato e estelionato. Sem dinheiro para manter o escritório alugado, a suposta agência de publicidade dele fechou as portas num fim de semana. Ele voltou para a cidade de Caicó,
morando de favor nos fundos do quintal da irmã, respondendo a processos na justiça criminal e tendo seus bens bloqueados pelo fórum. O castelo de cartas havia desmoronado na lama das próprias mentiras. Larissa também experimentou o gosto amargo do choque de realidade. O divórcio foi rápido e sem partilha de bens, pois não havia nada além de dívidas para dividir. Sem o meu dinheiro para sustentar a fantasia, ela teve que alugar uma kitnet apertada num bairro distante, perto da rodoviária. A mulher que só vestia linho branco importado e só andava em carros com ar-condicionado, agora trabalhava como recepcionista numa clínica médica no centro da cidade, pegando 2 ônibus lotados todos os dias. Ela me ligou no dia do meu aniversário de 70 anos. A voz estava mansa, cansada. Desejou saúde, perguntou se eu precisava de alguma coisa do mercado. Eu agradeci, disse que estava bem. Nós mantínhamos contato, almoçávamos num restaurante simples uma vez por mês, mas a distância emocional era a barreira que garantia o respeito. Ela aprendeu o valor do dinheiro na sola do próprio sapato. A lição foi dura, mas salvou a alma dela da futilidade completa. Eu, por outro lado, redescobri a imensidão do mundo. A casa em Petrópolis nunca mais pareceu vazia. A ausência do peso do desrespeito abriu espaço para a luz entrar. O quarto de solteira que outrora guardava as roupas velhas da minha filha transformou-se no meu ateliê de costura e leitura, com cortinas de voile branco e uma poltrona macia, onde eu passava as tardes lendo biografias de mulheres fortes. Mas o silêncio da minha liberdade não deveria servir apenas a mim. O poder que reconquistei precisava transbordar. Numa terça-feira de manhã clara, caminhei 2 quadras até o salão paroquial do bairro. O lugar era amplo, de piso cerâmico vermelho bem lavado e mesas compridas de alumínio. O cheiro de baunilha, noz moscada e açúcar derretido já infestava a rua. Era o dia da minha oficina. Com parte dos rendimentos mensais da venda da casa de praia, fundei um projeto social. Comprei fornos industriais, batedeiras de última geração e paguei a reforma da cozinha comunitária. 30 mulheres do bairro, a maioria mães solteiras e donas de casa que lutavam para fechar as contas do mês, frequentavam as aulas 2 vezes por semana. Eu as ensinava o ofício que um dia comprou as telhas da minha fortaleza. Eu as ensinava a fazer doces finos. Amarrei o avental branco de algodão grosso na cintura. O tecido estava engomado, impecável. Lavei as mãos até os cotovelos e sequei numa toalha limpa. O burburinho na cozinha era alto, cheio de risadas soltas e conversas sobre a novela da noite anterior. Eram mulheres batalhadoras, de pele marcada pelo sol potiguar e olhos curiosos. Caminhei até a bancada central, onde uma jovem chamada Mariana tentava modelar a massa pesada de nozes. Mariana tinha 22 anos, um bebê de colo em casa e um marido que havia sumido no mundo há 2 meses. As mãos da moça tremiam levemente. A ansiedade era o tempero amargo que ela trazia de casa. Ela olhava para a panela com os olhos marejados de frustração. A massa grudava nos dedos dela, desmanchando na pedra de mármore. Não vai dar certo, dona Noêmia. Mariana suspirou, a voz embargada, limpando o suor da testa com o antebraço. Eu não levo jeito para isso. Tudo que eu toco parece que desanda. A minha vida inteira tá desandando. A massa empelotou toda. Eu sorri. Um sorriso largo, verdadeiro, que enrugava os cantos dos meus olhos e aquecia o peito. Aproximei-me dela e me posicionei ao seu lado. O sol que entrava pela janela basculante batia direto na bancada, iluminando a nuvem fina de farinha que pairava no ar. A massa não manda em você, Mariana. Minha voz soou calma, ecoando pelas panelas de alumínio e fazendo o burburinho ao redor diminuir levemente. As outras alunas sempre paravam para escutar. A massa sente o seu nervosismo. Ela sente quando você tem pressa ou medo. A força que constrói a nossa vida não vem do desespero. Ela vem daqui. Eu coloquei as minhas mãos por cima das mãos trêmulas de Mariana. A minha pele enrugada, marcada pelas manchas castanhas de 70 anos de história, cobriu a pele jovem e assustada dela. As minhas mãos, que um dia tremeram de humilhação ao ver uma mala rodar pelo chão da sala, agora eram firmes como pedras inabaláveis. O calor do meu toque fez a moça respirar fundo.
Aos poucos, o tremor nos dedos dela foi cedendo. Não precisa apertar com força. Eu guiava o movimento dela, envolvendo a porção de nozes com o fondant branco, com a leveza de quem acaricia o rosto de uma criança. O doce fino exige respeito. Você coloca o fondant por cima, alisa as bordas devagar, puxa para baixo. Seja gentil, mas seja firme. Mostre para a massa que quem determina o formato é você. Ninguém tira do trilho o que a gente constrói com paciência e clareza. Juntas, nós finalizamos o primeiro camafeu da forma perfeita. Liso, brilhante, imponente. O docinho repousava sobre a pedra fria como uma pequena joia artesanal. Os olhos de Mariana brilharam e a lágrima de frustração deu lugar a um sorriso orgulhoso e aliviado. Consegui, ela sussurrou, olhando para as próprias mãos, descobrindo um poder que ela nem sabia que possuía. Conseguiu, e vai conseguir fazer 100 desses por dia. Vai embalar, vai vender, vai abrir a sua própria conta bancária e nunca mais vai depender de migalhas de quem não sabe o seu valor. Eu soltei as mãos dela e limpei as minhas no avental. O meu olhar encontrou o das outras mulheres na cozinha. O dinheiro que a gente ganha com dignidade é a chave que destranca qualquer gaiola que tentarem colocar na gente. Entenderam, meninas? Um murmúrio afirmativo e animado correu pelo salão paroquial. A energia daquele lugar era a minha verdadeira herança. O conhecimento que Antônio e eu construímos juntos não havia morrido com o fechamento de uma casa de praia. Ele havia se multiplicado em 30 lares diferentes. A humilhação de ser tratada como invisível gerou a força de tornar dezenas de outras mulheres visíveis, donas de si, imunes aos aproveitadores do mundo. O relógio marcava 5 da tarde quando a oficina terminou. Ajudei a lavar os grandes potes de vidro, enxuguei a pia de mármore e me despedi das alunas, ganhando abraços apertados e promessas de encomendas para o fim de semana. Caminhei de volta para a minha rua. O sol se escondia lentamente atrás das copas das árvores velhas, pintando o céu de Natal com tons alaranjados e roxos. A brisa trazia o som distante dos pássaros se recolhendo. Abri o portão da minha casa com a minha chave dourada. O cadeado deslizou fácil. O jardim estava bem cuidado, as folhas varridas pela moça que eu agora pagava com prazer todas as sextas-feiras. O ambiente cheirava a cera limpa e a lavanda fresca. Entrei na sala e tranquei a porta atrás de mim. Sozinha. A melhor companhia que eu poderia desejar. Liguei o abajur de cúpula de vidro amarelo na mesinha de canto. A luz morna abraçou a sala de estar. Caminhei até a cozinha. Passei um café fresco de torra escura, o aroma inundando a casa inteira. Enchi uma xícara de porcelana e caminhei até a mesa de centro. Lá estava ela, a lata larga e pesada, de cor azul vibrante, com as hortênsias pintadas na tampa. O objeto silencioso que cruzou 3 décadas guardando o meu passado, que se transformou no escudo do meu presente, e que agora repousava como uma testemunha muda da minha vitória. Sentei-me na poltrona floral com postura impecável, coloquei a xícara fumegante sobre a mesa. Com as 2 mãos firmes, alcancei a lata azul e puxei a tampa. O barulho metálico do ar se soltando soou como música. O cheiro de papel guardado não me trazia mais ansiedade, trazia paz. Lá dentro não havia mais contratos falsos, não havia mais ameaças escondidas ou procurações de guerra. Havia apenas os antigos álbuns de fotografia do Antônio, as certidões de nascimento amareladas, a planta desenhada a lápis da antiga casa de Pirangi e, bem por cima de tudo, uma foto recente impressa em papel brilhante. Era a foto do dia da inauguração da cozinha comunitária. 30 mulheres sorrindo, erguendo bandejas de doces finos e eu no centro delas, sem avental, com o cabelo grisalho arrumado e um olhar brilhante e orgulhoso. O olhar de quem sobreviveu ao próprio inverno. Toquei a superfície lisa da fotografia. O passado e o futuro guardados no mesmo cofre de lata barata. A sociedade, na sua velocidade implacável, costuma olhar para os cabelos brancos de uma mulher idosa e enxergar fraqueza, obsolescência e invisibilidade. Acham que porque nós caminhamos devagar, a nossa mente parou no tempo. Acham que porque a nossa voz é baixa, nós perdemos a capacidade de rugir.
Cometem o erro amador de confundir paciência com submissão. O genro aproveitador achou que a minha lentidão era caduquice. A filha deslumbrada achou que o meu silêncio era aceitação. Eles trancaram a porta por fora, acreditando que eu ficaria sentada no escuro esperando a bondade deles. Eles não sabiam que, durante 30 anos, eu fui a mulher que construiu os portões, moldou o cimento e assinou cada tijolo daquele chão. Quem constrói a prisão sempre conhece o caminho para o lado de fora. Fechei a tampa da lata com as hortênsias azuis. O som metálico final selou o capítulo da minha redenção. Tomei um gole longo do café quente, sentindo o sabor amargo e reconfortante descer pela garganta. O relógio da parede batia compassado, sem pressa. Eu sorri para o silêncio da minha sala vazia, sabendo que a minha dignidade era a joia mais cara daquela casa. A paz perfeita veste a pele da minha liberdade.